Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Agradeço a presença de vocês. Atendendo aqui a pontualidade, vamos dar início aqui ao nosso papo. Eu sou a Juliana, sou secretária executiva da ABPAG. Estamos aqui com a Larissa Rui, que é a nossa moderadora do nosso debate de hoje, sócia do Matos Filho, advogados. Estamos com o Bruno Diniz, da F-Data, consultoria que inclusive assessora a ABPAG no Open Banking, Vinícius Carrasco, o diretor executivo da ABPAG, e o Diogo, que é o chefe de regulação do Banco Central. Pessoal, muito obrigada pela presença. Podemos dar início aqui à nossa conversa sobre Open Banking, aspectos de governança e regulação. Juliana, super obrigada pelo convite da ABPAG para estar aqui discutindo esse tema com vocês. É uma mudança muito relevante para o sistema de pagamentos. Então, acho que só para a gente interessar muito rapidamente o contexto nesses primeiros 2 minutos, depois a gente passa direto para o debate. E aí a gente vai ter tem algumas perguntas para os panelistas, mas também queria deixar aberto para o público enviar perguntas. Podem fazer isso por meio do Q&A que tem que a plataforma disponibiliza, e a gente vai, no final, ter esse espaço para trazer também as perguntas que vocês nos enviarem. Então, fiquem à vontade para, durante o debate, já enviarem essas perguntas que a gente vai passar por elas. O Open Banking, que na regulamentação do Banco Central foi chamado de sistema financeiro aberto, é o compartilhamento de forma padronizada de dados e de serviços por meio da integração e da abertura de plataformas e a partir de uma infraestrutura de sistemas de informação comum. Essa é uma discussão que ela vem acontecendo não só no Brasil, mas em diversas outras jurisdições. Então, é muito interessante acompanhar como cada um dos países tem tratado do tema e adaptado às suas realidades, sempre buscando deixar claro que as informações são dos usuários e que elas devem poder ser utilizadas no melhor interesse desses usuários. Então, aqui no Brasil, esse processo começou em meados de 2018 por uma iniciativa do Banco Central, só que uma iniciativa construída a 4 mãos com o mercado. Então, em 2019, o Banco Central emitiu um comunicado dando as principais diretrizes do que deveria ser o Open Banking no Brasil, e de lá para cá vem fazendo uma série de discussões com todos os participantes do mercado sobre qual seria o principal formato dessa regulamentação, os pontos que deveriam ser endereçados, a tecnologia que precisaria ser construída, culminando num edital de consulta pública, 73, no final de 2019, e mais recentemente, em maio desse ano, na resolução conjunta do CMN do Banco Central número 1 e na circular 4015, que trazem efetivamente a base regulatória para o Open Banking e o cronograma de implementação desse projeto no Brasil. Então, feita essa visão geral, já passando aqui para as perguntas, eu queria pedir para o Diogo nos contar, fazer uma análise de qual foi o caminho percorrido pelo Banco Central até esse momento em relação à regulamentação e quais são as expectativas em relação aos próximos prazos, principalmente no que se refere à autorregulação, já que existe a previsão de uma convenção entre os participantes do mercado para criar a autorregulamentação de alguns aspectos do Open Banking. Obrigado. Obrigado pelo convite, a oportunidade de falar de um tema tão interessante que eu sou apaixonado por ele. Antes de responder, só um pequeno esclarecimento. Eu sou chefe de divisão, então acho bom só fazer esse esclarecimento antes que o chefe do departamento de regulação, o João André, ele ache ruim, né? Então, ele que é o chefe, gente, tá? Eu sou chefe de divisão e tenho coordenado esse assunto no último ano. Então, tem sido uma jornada interessante. Ela começou, como já foi dito, há 2 anos. Então, o Banco Central ele começou primeiro tentando aprender com os outros reguladores de outras jurisdições o que estava sendo feito.
Para quem assim tem pouca familiaridade com o Open Banking, ele começou de fato com o PSD2 na Europa, que é uma diretiva de pagamentos que veio revisar a diretiva antiga de pagamentos, por isso que é PSD2, tinha PSD antes. E no Reino Unido, em particular, a autoridade de concorrência fez um estudo para que os 9 maiores bancos daquela jurisdição pudessem a compartilhar dados de consumidores com o objetivo de aumentar a concorrência naquela jurisdição. Então, viemos acompanhando esse movimento, houve também movimentos de outros reguladores, alguns ainda com visões diferentes, né, do que estava sendo feito na Europa, alguns com visão mais consumerista, de proteção do consumidor, como a Austrália, né? Então, lá é mais como o direito do consumidor de ter a titularidade dos seus dados pessoais e compartilhar com quem ele quiser, que vai até além do sistema financeiro. Então, o Open Banking é a fase 1, que lá vai ser expandida para o setor de energia e telecomunicações. E outros países como a Singapura, outras jurisdições como Singapura e Hong Kong, que vieram padronizar as APIs, que são as interfaces que ocorre o compartilhamento, né, entre as instituições, para fomentar parcerias comerciais, vamos dizer assim. Então, o Banco Central veio acompanhando essa evolução, viu com oportunidade de aumentar a concorrência no mercado financeiro, também com uma forma de inclusão financeira da população, e até que no ano passado, né, em abril, soltou então esse comunicado com as diretrizes gerais. Tivemos, eu vou passar agora rápido, né, assim, tivemos então a consulta pública no ano passado, depois soltamos a regulação agora em maio, tivemos discussão com o mercado com relação ao GT, no âmbito do GT Governança, que foi um grupo de trabalho que o Banco Central constituiu junto com entidades, associações de classe representativa das instituições participantes nesse início do Open Banking, né, então relacionadas ao escopo inicial do Open Banking. Soltou uma regulação, que foi a circular 4032, continuou conversando com o mercado para a formalização dessa estrutura, sentiu necessidade de soltar uma regulação complementar, que foi a 4037, que fez uma mudança que parece sutil, mas ela vai ter impactos significativos, inclusive em termos de fiscalização do cumprimento do que for definido como padrões tecnológicos, que é o que for definido no âmbito dessa estrutura inicial responsável pela governança, vai ter que ser submetido ao Banco Central, e isso vai entrar no processo regulatório do Banco Central, e virando norma, o Banco Central vai fiscalizar as suas disposições. Então, houve a formalização da estrutura, né? Então é 24 de julho. Então, houve um processo seletivo antes disso, né? Então eu pulei essa parte, mas fizemos o processo seletivo para as próprias instituições definirem quem teria representação significativa com relação aos prestadores de serviços desse escopo inicial, as associações mais representativas dessas instituições. Essas associações formalizaram, então, em 24 de julho, já tivemos diversas reuniões do Conselho Deliberativo, 5, creio, já houve a eleição do conselheiro independente, estão agora em andamento os grupos de trabalho. Então, foram formados 7 grupos de trabalho, para essa fase 1, isso vai ser obviamente revisado assim que houver a entrega da fase 1, que já é agora em 1º de setembro, então as propostas vão ser submetidas ao Banco Central agora em 1º de setembro, então são grupos relacionados à interface, segurança, infraestrutura, escopo de dados, experiência do desenvolvedor, políticas, riscos e compliance e comunicação. Então, eles foram constituídos tendo em vista, primeiro, o que foi definido no normativo, como que eles deverão definir nessa primeira fase, e também como uma forma de poder dar transparência a esses trabalhos. Então, a estrutura já teve algumas reuniões no nível do Conselho Deliberativo, mas ainda está em formação a discussão sobre o secretariado, então a gente espera em breve que seja dado publicidade para toda a sociedade do andamento dos trabalhos. E o Banco Central sempre fala que essa fase 1 não deve ser encarada só como testes, né? Então, ela tem que agregar valor para o consumidor, seja na forma de possibilitar
uma maior facilidade para comparação entre produtos e serviços financeiros. Então, a gente sempre lembra da ideia do comparador de produtos e serviços financeiros. E o Banco Central está participando desses grupos técnicos, vai trazer para a sua regulação, então vai monitorar o andamento, né? Então, ele quer que o mercado também discuta, né? Então, o Banco Central vai estar nesses grupos técnicos, mas apontando coisas relacionadas à própria regulação, né? Então, algum desvio de rota que está sendo feito, vai, obviamente, analisar o que for proposto pelo mercado, trazendo para o seu processo regulatório, mas vai estar sempre olhando, obviamente, as premissas do Open Banking, né? Então, o Open Banking, ele quer vamos dizer assim, uma jornada para o cliente sem fricções, ele quer que isso agregue valor para o consumidor. Então, é uma agenda prioritária para o Banco Central. Então, a gente está vendo boa vontade do mercado, de uma forma cooperativa, uma conversa sobre o tema. A gente fez um modelo que fosse o mais plural possível, né, a participação do mercado. E a gente vai seguir monitorando e fazendo ajustes de rota, se forem necessários. Acho que eu já falei demais, né? Deixa os outros agora falarem um pouquinho também. Obrigado. Imagina, Diogo, é sempre muito interessante ouvir essa perspectiva do Banco Central histórica e em relação aos próximos passos. E aí eu queria combinar isso com a visão do Vinícius, do papel do mercado na construção desse arcabouço regulatório, e o que vocês enxergam como os desafios a partir de agora para a implementação do Open Banking. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui nesta live, prazer estar com o Diogo, com o Diniz, com você, Larissa, obrigado por mediar. Admiro muito o Diogo em várias frentes, esse reconhecimento de que ele não quer tomar o lugar do João André, achei espetacular. E a memória e a descrição de cada uma das etapas e do estágio da regulação de Open Banking também é admirável. Então, é um prazer estar com todos, especialmente com o Diogo, que é companheiro de reuniões semanais no âmbito dessa convenção. Então, acho que a pergunta é um pouco sobre governança e acho que a forma pela qual o Banco Central desenhou esse processo é muito, muito inteligente, muito esperta. Então, sempre houve a menção de que alguns aspectos de Open Banking estariam sujeitos à autorregulação, mas havia sempre um qualificador, autorregulação assistida, o que é muito importante. A minha preocupação com a autorregulação é uma preocupação que eu tendo a expressar por meio de uma frase que um cara chamado Jean Tirole, que é um economista, ganhou o Prêmio Nobel há 4 anos, se não me engano, em 2016, ele diz que self-regulation is self-serving. Então, a autorregulação cumpre o papel, em geral, de você satisfazer interesses dos que propõem a regulação. Então, o qualificador da autorregulação assistida foi uma coisa que sempre nos deu muito conforto. E governança é um negócio que é fundamental. Então, você definir as regras, definir o campo de jogo é algo que faz uma diferença danada. E vai fazer uma diferença danada para o sucesso que eu acho que é inconteste do Open Banking que vem por aí. Então, essa decisão de haver uma autorregulação assistida, eu acho que combina o fato de que você precisa coletar a informação dos players privados, que vão ser aqueles que vão colocar de pé a infraestrutura e que vão fazer uso dela, por um lado, e, por outro, você tem a mão próxima e, quando necessário, forte do regulador para garantir que essas definições desses aspectos vão ser feitas em prol do Open Banking e não em prol da defesa de interesses ou com uma visão de preocupação de se manter o status quo de alguma forma. Eu acho que essa decisão de fazer uma autorregulação assistida foi ainda melhorada com a decisão a 4037, corrijam-me vocês que têm a memória mais apurada, a decisão de trazer para o âmbito da regulação tudo que for definido do ponto de vista de padronização e todos os aspectos relevantes dessa autorregulação. Então, acho que foi
uma construção, e tem sido uma construção, acho uma coisa muito louvável de tudo que a gente tem visto por parte do Banco Central, é essa construção em passos, é uma construção que tende e sempre se preocupa em fazer consultas e ouvir dos participantes o que eles têm a dizer, as posições, e o Banco Central tem um papel de coletar essas visões, filtrar e avançar na regulação da maneira que tem feito, sempre combinando abertura com segurança, com empoderamento, em última instância, do usuário final, seja em pagamento, seja no sistema financeiro. Então, essa construção contínua de consultas, de grupos de trabalho, como foi o GT de governança, que se deu, isso também é admirável, no meio de uma pandemia. Então, todo mundo esperava que a pandemia fosse criar obstáculos e dificuldades para que a gente continuasse nesse trabalho do GT. O Banco Central foi diligente e garantiu que as reuniões e o trabalho continuasse, tanto agora com essa construção desse grupo de associações que representam instituições de pagamento e instituições financeiras, que tem um papel de expressar um pouco das visões de seus membros a respeito dos aspectos de padronização e técnicos que vão ser necessários para a implementação do Open Banking, mas sempre com o Banco Central dando a direção e garantindo que essa autorregulação, esse processo de você manifestar a sua visão seja filtrado e seja utilizado como insumo para uma regulação que seja uma regulação efetiva. Então, eu acho que o desenho e a governança não poderia ser melhor. Eu acho que a dificuldade que a gente vai ter é uma dificuldade de prazo. Então, nós da ABPAG, junto com a Abranet, junto com a Câmara-Net, nós ocupamos uma cadeira na convenção. Então, tem havido essas reuniões aqui o Diogo fez menção, e os grupos de trabalho começaram a trabalhar nesta semana e já se vê uma intensidade e uma celeridade nas discussões que são necessárias dados os prazos. Acho que o grande desafio agora a questão de governança me parece bem definida, me parece bem resolvida. Eu acho que a questão agora é mãos à massa, mãos à obra, e muito trabalho para garantir que os prazos vão ser cumpridos. Que de fato, quando a agenda aí é intensa para as próximas etapas, e eu, em uma outra oportunidade, questionei o Diogo sobre esse cronograma, e eu achei que a resposta que ele me deu foi muito razoável. Ele falou, olha, faz 2 anos que o Banco Central vem discutindo Open Banking com o mercado e trazendo as diretrizes do que deveria ser construído. Então, e que certamente a gente sabe que não é o caso dessas instituições todas que estão participando mais diretamente, mas quem está deixando para olhar o tema agora só está atrasado, né? Essa não vai poder ser uma desculpa lá na frente, porque realmente o Banco Central fez um trabalho muito exemplar em construir todas essas etapas de forma muito transparente junto com o mercado. E aí, Bruno, queria ouvir de você o quanto esses processos eles foram similares ao que a gente viu em outras jurisdições, o que tem de comparação. É possível fazer um paralelo entre o processo brasileiro de definição do arcabouço regulatório do Open Banking com o que foi feito no Reino Unido, na Austrália, Hong Kong ou outras jurisdições que, na sua experiência, também tenham passado por isso? Claro, Larissa. Antes de mais nada, obrigado, ABPAG, pelo convite para a gente bater esse papo, e a todos os participantes aí, ao Diogo, a Larissa e o Vinícius. Mas falando especificamente, como o próprio Diogo colocou no começo, teve uma inspiração ali nos modelos, tanto do que o Reino Unido tem feito, do que a Austrália tem feito. Acho que é importante, assim, dado também diferenças em relação a quem está conduzindo mais o processo, quando a gente olha Reino Unido, é a autoridade de competição que tem puxado essa frente. Aqui a gente tem o Banco Central, mas, enfim, a gente tem aí suas similaridades. Principalmente quando a gente fala em algumas fases, né? Enquanto lá também a gente teve no Reino Unido uma fase que a gente chama de Open Data, né? Que é essa abertura de dados e produtos financeiros, né? Que também se refletiu na Austrália, que também está acontecendo aqui no Brasil como fase inicial das conversas.
E a gente tem uma diferença de timeline também, né? Se você olhar o modelo britânico, ele teve seu início, o primeiro grupo de trabalho ali foi no final de 2015, a gente teve 2016 já com textos do PSD2 e também GDPR saindo, e aí a gente teve os grupos trabalhando para poder finalizar uma implementação que se deu em 2018, né? Então lá eles já têm 2 anos de Open Banking rodando e de muito aprendizado, né? A gente olha para o modelo australiano, eles tiveram eles tiveram que empurrar algumas agendas de entrega, né? Inclusive o Open Banking de lá acabou indo ao ar agora em julho, no comecinho de julho, né? E o interessante é a gente ver o estágio atual. A gente tem o Brasil começando, a gente tem outros países como o México, onde a discussão também já acontece, já foi criada a lei Fintech, dentre os assuntos trata ali do Open Banking, e é um fenômeno global. O Canadá tem essa discussão acontecendo pelo nome de Consumer Directed Finance. Estados Unidos começou a puxar essa conversa, por mais que o arcabouço regulatório dele seja bem mais complexo. Mas a gente tem hoje, como eu estava falando, as jurisdições, que é importante colocar, que o Diogo mencionou também, como Hong Kong e Singapura, que tem um approach diferente. Então a gente não vê aí, de certa forma, como a gente está acontecendo no Brasil, onde o Banco Central puxa e existe mesmo uma mão do regulador para se obrigar com que aconteça essa abertura de dados no mercado. A coisa é um pouco mais convencionada lá em jurisdições como o próprio Hong Kong. Então a gente tem essas diferenças. E partindo desse ponto, né, a gente olha para o Reino Unido. Eles estão preparando o terreno para um próximo estágio que a gente chama de Open Finance. A gente tem, além dos produtos bancários, os pagamentos tradicionais, estão incluindo o escopo de produtos de previdência, produtos de investimento e tudo mais. A Austrália vai ter essa fase, se não me engano, em novembro, agora no começo, onde eles vão começar a entrar nesse aspecto. E aqui no Brasil vai ser em outubro, né? E, enfim, é interessante a gente ver a evolução de tudo isso, que é um fenômeno global, é o que eu falo que é um fenômeno irrefreável, vai acabar, imagino, atingindo outros países aqui da América Latina, como é o próprio caso do México, e existem essas similaridades, né? Cada um conduz de uma forma diferente, olhando a Ásia, esses 2 países, Singapura e Hong Kong, com um approach mais liberal, não sei, enfim, uma forma um pouco mais na mão ali dos atores que estão no mercado. Até nos Estados Unidos é um pouco assim que está sendo tocado, sem um arcabouço legal estabelecido. Mas a gente está avançando, né? E eu fico muito feliz de ver como o Brasil acaba dando um exemplo, quando a gente olha para a América Latina, em como está tratando esse assunto, como conduziu desde o seu início e vem amarrando as pontas para que a gente consiga ter um modelo que faz sentido aqui e que também guarda suas semelhanças com o que está rolando lá fora, que de fato foram quem puxaram aí essa pauta, né? E de fato, né, Bruno, acho que historicamente, às vezes a gente até via regulamentação do sistema financeiro como um assunto mais doméstico. E agora já tem algumas iniciativas, o Open Banking é uma delas, até o próprio pagamentos instantâneos é outra, que elas estão acontecendo ao mesmo tempo em diversas jurisdições. Então, o direito comparado, né, puxando um pouco aqui para o tema dos advogados, ele ficou muito relevante nesse contexto, porque você tem a oportunidade, acho que o Banco Central fez um trabalho super importante nesse aspecto, de olhar essas construções e incorporar aquilo que tiver de melhor, adaptando com as devidas mudanças necessárias. Mas isso é bem interessante desse momento que a gente está vivendo. E aí, pegando um pouco o gancho do que, até dessas perspectivas que se constroem a partir de agora, iniciativas que foram além até dos produtos financeiros em outras jurisdições, acho que vale a pena a gente ouvir do Vinícius como é que tipo de oportunidade a gente enxerga para o setor de pagamentos, né? O Open Banking vai ser um fomentador de novas oportunidades e efetivamente uma ferramenta para trazer mais concorrência para o mercado brasileiro? Legal. O Diogo fez menção à informação e competição, então fazer uma propaganda aqui, vai ter em 1 hora, se não me engano, uma outra live
do Instituto Propag, falando sobre um trabalho que é muito, muito relevante, é uma tese de doutorado do MIT, que acho que pela primeira vez, de maneira muito clara e muito precisa, estima o efeito causal de concentração sobre spread. Então, uma discussão enorme e muito longa que a gente teve no Brasil durante muito tempo é se, de algum jeito, havia competição na provisão, por exemplo, de produtos de crédito. E havia argumentos para tudo quanto é lado. Então, a gente dizia que os spreads eram altos por uma série de razões. Então, a gente dizia que crédito direcionado aumentava o spread, dizia que a Selic alta fazia com que o spread tivesse que ser alto, porque os bancos tinham alternativa de alocar os recursos para instrumentos remunerados à Selic, então eles precisam ser compensados por essa alternativa, por esse custo de oportunidade. Havia e continua havendo, acho que uma discussão que é muito importante sobre qualidade de garantias. Mas a gente viu, ao longo dos últimos anos, inúmeros avanços em cada uma dessas frentes. Então, a questão do crédito direcionado foi bastante avançada e melhorada. Então, a gente tem hoje a TLP lá no BNDES, a gente tem os bancos públicos tirando um pouquinho o pé. A Selic caiu loucamente, acho que é por isso, inclusive, que a gente tem uma live hoje falando de Open Banking, não sobre as decisões do cupom, né? Então, os avanços que tem havido são avanços de 10 anos, mas só agora a gente foca neles, porque a questão macro está mais ou menos resolvida em algumas frentes, quer dizer, a gente tem que olhar para o fiscal nos próximos anos, mas uma série dessas supostas razões pelas quais o crédito era caro no Brasil tiveram sua solução e, simultaneamente, as coisas não têm muito piorado em questões institucionais de garantia e, ainda assim, os spreads são muito altos. A questão é por quê? Eu acho que esse trabalho do Gustavo, ele, de maneira muito precisa, ele mostra que concentração é um fator muito relevante para encarecer o crédito. Então, ele faz uso de operações de fusão que houve nos últimos anos e, avaliando empréstimos no nível da operação, ele consegue identificar de maneira causal que concentração causa, assim, spreads mais altos. E a questão toda, assim, como você resolve esse problema, né? Uma forma de você resolver esse problema é você prover para todo mundo um insumo que é fundamental na provisão de crédito, que é a informação. Então, sem informação, sem o histórico de crédito do cliente, sem características que sugiram que ele é um bom pagador, que ele é um mau pagador, sem você visualizar o que foram as operações que ele contratou e todo o seu histórico, fica mais difícil você competir. Então, acesso à informação é um insumo fundamental para você prover crédito de maneira assertiva. E você não tendo acesso a esse tipo de informação, você se vê em desvantagem a um competidor que porventura tenha. Então, o problema de concentração vai ser bastante menos relevante, uma vez que a gente proveja acesso a esse insumo fundamental para você dar crédito, que é a informação. Então, acho que o Open Banking faz isso e é um passo muito importante. É um passo que reconhece que o dado é do cliente, acho que isso é fundamental. Acho que essa é a base principiológica de Open Banking. Tem uma outra base principiológica, que a gente tem tecnologia para que esse acesso à informação seja dado de maneira aberta e por meio de uma infraestrutura fácil e acessível, mas tem a derivada disso, que são os efeitos sobre a quantidade de crédito que vai ser provida, sobre o preço desse crédito e, como consequência, sobre a possibilidade de você tomar um empréstimo e investir, aumentar seu negócio, você tomar um empréstimo e antecipar sua renda futura, comprando seu carro em condições menos custosas. Então, assim, acho que antes de falar de pagamentos, eu queria falar desse grande efeito que o Open Banking vai ter e deverá ter sobre esse que é um problema fundamental na economia brasileira. Então, há pouco crédito e esse crédito é caro. Isso inviabiliza que investimentos sejam feitos, que as pessoas consigam suavizar consumo ao longo da sua vida, transferindo renda do futuro para agora. Isso tem uma série de implicações que são muito, muito deletérias. A gente vai atacar da maneira correta. Eu acho que atacar o problema de competição é por meio de estímulo à competição. Você não tem mágica, você não tem atalhos, você não tem
legislação resolvendo esses problemas. Não vai ser a legislação que vai resolver esses problemas, não vai ser um canetaço que vai limitar alguma taxa para uma decisão legislativa que vai resolver o grande problema que a gente tem. É mais competição. Então, o Open Banking abre caminho para isso. Em termos de pagamentos, eu acho que também o Open Banking é uma grande oportunidade para todo mundo. Pagamentos é um setor no qual houve inúmeros avanços e inovações regulatórias que permitiram a abertura desse mercado e que já redundaram em mais acesso. Então, hoje, talvez a pergunta que você mais responda ao longo da sua vida seja débito ou crédito, né? Taxas baixas, o varejista empoderado do seu recebível e podendo utilizar esse recebível para tomar crédito, para antecipar e usar para capital de giro e assim por diante. De novo, outras regulações correntes do Banco Central avançando nessa direção. Então, pagamentos é um negócio que a competição está chegando e acho que o Open Banking acelera esse processo e se conecta por meio da fase de iniciação de pagamentos com uma outra inovação regulatória, que é o PIX e pagamentos instantâneos, que é um arranjo do Banco Central. De novo, a questão de governança é muito importante e a gente tem agora um arranjo neutro, cujas regras são definidas pelo Banco Central, cuja infraestrutura é detida pelo Banco Central e que vai permitir que os agentes da economia tenham acesso a pagamentos de maneira transparente, 24/7, barata. Eu acho que a fase de Open Banking de iniciação vai acelerar e difundir essa outra inovação regulatória que tem havido, que é o PIX, de maneira muito, muito intensa e rápida. Então, acho que caminha na direção de abertura, de mais competição, e do ponto de vista de players como instituições de pagamento, abre uma nova frente, uma nova forma de você ajudar o seu cliente a receber e várias oportunidades de desenho de produto, modelos de negócio. Então, acho que é um futuro estelar para quem está nessa área. E aí, falando, Vinícius, justamente de modelos de negócios e ainda ficando no setor de pagamentos, mas que eu concordo com você que o impacto que a gente vai ter em crédito é muito relevante, ainda é um mercado mais concentrado no Brasil, mas eu queria, Bruno, ouvir de você se tem realmente, então, espaço para esses novos modelos. A gente vê na regulamentação dos outros países algumas figuras que possivelmente poderiam vir para o Brasil. O Banco Central agora já indicou na regulamentação a existência do iniciador de pagamentos. Então, como é que você está vendo essa possibilidade para os novos modelos, novas prestações, novos serviços? Bacana, assim, como o próprio Vinícius colocou, o simples fato da gente conseguir democratizar, facilitar a transferência desses dados financeiros dentro do ecossistema já é uma possibilidade, uma camada da gente poder criar vários modelos de negócio, né? Tem um exemplo que eu costumo usar, que eu acho que é interessante, é uma analogia, eu acho que bem mais simplificada, mas ajuda. A gente pega o modelo, porque o mercado de tecnologia, a questão de APIs e tudo mais, isso é um negócio que já rola há muito tempo, né? E a gente tem, inclusive, construções de modelos de negócio que só existem graças a integrações. Então, um caso típico que a gente tem é o do Google Maps, e que em cima do Google Maps a gente conseguiu destravar, pelo menos objetivamente, uns 3 modelos de negócio. A gente tem um Airbnb, que roda em cima da API ali do Google Maps, a gente tem o próprio Uber e a gente tem o Waze, né? Então, quando a gente consegue trazer essa possibilidade de você transpor esses dados, né, com o aceite do cliente, muita coisa pode surgir. Mas, para acomodar alguns modelos de negócio específicos, né, o próprio Banco Central trabalhou na figura que lá fora chama de PISP, que é o Payment Initiation Service Provider, né, que aqui ficou o iniciador de pagamentos, né, que já teve até a consulta pública que foi lançada recentemente. Então, ele precisava mesmo criar-se um modelo para acomodar essa nova figura aqui no nosso espaço, né? Mas uma coisa que não tem, obviamente, né, a gente tem lá fora a gente tem o AISP, que é o Account Information Service Provider, né, que é o papel de algumas fintechs que trabalham como agregadores, né, de dados, né. Em grosso modo, né, seria mais ou menos o que um Guia Bolso faz, né, de você conseguir aglutinar informações
e trazer isso de uma forma mais simples para o usuário, né? Então, existe essa figura, pelo que nos consta, não vai existir no Brasil nesse primeiro momento, porque o escopo do Open Banking ele compreende as figuras, os entes regulados, né? Eles vão estar integrando nesse momento. Mas, como eu falei, só o fato de a gente já conseguir implementar essa fase em cima de entes regulados já libera muitas opções de negócio. O iniciador de pagamento também traz mais camadas de sofisticação e possibilidades de modelo, mas não teremos o AISP, o Account Information Service Provider. Imagino que o Diogo já deve estar cansado de responder o porquê, sim ou não, mas o take que eu dou geral é um pouco esse. Não, e eu acho que a gente não vai deixar, então, Diogo, acho que a gente não pode deixar de repetir a pergunta, né? Teremos outras figuras? Então, Larissa, obrigado. Realmente essa é uma pergunta frequente. Então, cabe assim esclarecer que o Banco Central vai ter que atuar dentro do seu mandato, né? Então, verificamos sim que temos competência dentro da Lei 12.865 para a criação do iniciador de transação de pagamento. Por isso soltamos a consulta pública, né? Então, assim, até assim, complementando um pouco a minha resposta anterior, soltamos a regulamentação inicial, mas assim, ela dá as diretrizes, as regras, escopo de dados, participantes, responsabilidades, muita coisa que você até explicou, né? O cronograma. Só que tem desdobramentos, né? Então, algumas regulamentações complementares ainda vão ser editadas. Uma delas vai ser, depois de análise das sugestões da consulta pública, a regulação definitiva sobre o iniciador de transação de pagamento, que é uma nova modalidade de instituição de pagamento, mas que outras instituições hoje autorizadas vão poder também desempenhar, né? Então, essa é uma questão. Para o agregador de dados, que seria o AISP que existe na Europa, não verificamos ter competência para criar essa nova figura. Então, o que foi feito na regulamentação do Open Banking foi esclarecido que instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, e obviamente que são participantes do Open Banking, né, elas vão poder agregar os dados que foram compartilhados no âmbito do Open Banking, desde que isso obviamente não conflite com o seu objeto social. Então, não detendo competência para criar esse novo ente, foi a solução encontrada, e a gente acha que instituições que hoje estão aí e que venham perseguir uma autorização no Banco Central vão poder também agregar esse serviço ao seu portfólio e entregar para o cliente soluções como um planejador financeiro, serviço que ajude o cliente a poder tomar suas melhores decisões, né, de counseling, por exemplo, mas também algumas soluções que a gente ainda nem vislumbra, porque é isso, o Banco Central está entregando para o mercado ferramentas para se reinventar. Então, temos inúmeras soluções. Se for ver no Reino Unido, por exemplo, eles têm um ente que é o Nesta, né, que ele faz uma competição anual para fintechs apresentarem projetos inovadores que vão mudar a vida do consumidor de alguma forma. Então, acho que é isso, né? Então, aqui já vimos iniciativas de hackathons, e é isso que o Open Banking quer, novos modelos de negócio. Agora, sobre o cronograma, acho que já que você está pedindo para eu também falar sobre o ASP, acho que já foi comentado, já houve essa provocação. Eu queria também fazer só um pequeno comentário, Larissa. Então, de fato, o cronograma foi bem ambicioso, mas assim, o Banco Central ele está também tendo que se desdobrar para poder cumprir, e sigo confiante que vai ter, né? Então, como você falou, o Banco Central já vem há 2 anos estudando com mais afinco isso, deu sinalizações desde abril do ano passado que vai regulamentar o assunto. A gente veio conversando com as associações, com outras partes interessadas, deu sinalizações claras que queria regulamentar, fez consulta pública, veio a regulamentação definitiva, começou a discutir governança, mas sempre falando, estudem o assunto. O OBI foi criado no Reino Unido em 2016, então já tem uns 4 anos. 4 anos que está bem claro que vamos dizer assim, os reguladores, ainda que com objetivos diferentes,
estão vendo o Open Banking como uma forma de dinamizar os mercados, seja para melhorar a competição, seja para resguardar o direito dos consumidores, seja para possibilitar novas parcerias comerciais. Então, isso deixa de ser importante o objetivo principal do regulador, mas acho que em comum todos veem. Isso vai melhorar a oferta de serviços financeiros para todos. Então, o cronograma é ambicioso, mas vai ser entregue. Inclusive, hoje eu participei, assim, para dizer que o Banco Central está mesmo participando, está interessado. Eu, apesar de estar participando das discussões do Conselho Deliberativo, na ótica de observador do Banco Central, eu também decidi participar de um grupo técnico. Então, hoje eu participei de reunião de 10 ao meio-dia e de 2 às 4, do grupo técnico que está discutindo o escopo de dados, que na minha visão é o cerne dessa fase 1, já que estamos falando de Open Data, então a gente tem que acertar os dados que vão ser compartilhados. Outros são importantes até para fases posteriores, como, por exemplo, como é que vai ser a jornada do cliente, a experiência do cliente, questões de segurança, que são muito relevantes. Eu acho que mais para frente você vai perguntar alguma coisa sobre segurança. Ou espero, né, que acho que é um bom gancho para falar de algumas coisas, mas o escopo de dados nessa fase ela é crucial e a gente quer acertar, quer dar um tiro certeiro, então a gente está acompanhando e de todas as formas possíveis, se desdobrando, às vezes nem dormindo direito, mas a gente está tentando fazer o melhor. E Diogo, a gente acha que está todo mundo acompanhando o esforço, o empenho que tem sido do lado do Banco Central para colocar essa iniciativa de pé e avançada do cronograma proposto, inclusive no momento em que o Banco Central está lidando com muitas outras frentes importantes, né? As próprias medidas relacionadas à pandemia, liberações de créditos emergenciais, pagamentos instantâneos. Então, acho que é muito louvável todo o empenho que vocês têm colocado nesse projeto. E aí, já que você já puxou o gancho da segurança e falando também do compartilhamento dos dados, uma preocupação que surge também nessa discussão é em relação às responsabilidades. Então, como vai se dar a apuração de responsabilidades pelo Banco Central, especialmente em cenários, por exemplo, como um caso de vazamento de dados. Então, acho que a gente já pode aproveitar a sua deixa para falar sobre esse assunto. Tá. Então, muito obrigado. Ela abre o leque aqui para falar muita coisa. Eu gosto de falar, gente, desculpa, mas eu vou tentar aqui não roubar muito tempo do evento para essa resposta, mas acho que ela é bem importante. Então, assim, no início eu falei muito que a gente olhou lá para fora, o que estava sendo feito lá fora, mas ao mesmo tempo a gente também olhou para o que está sendo feito aqui dentro, tá? Então, LGPD veio, ela ainda não está em vigor, mas ela ajuda muito a gente na definição de algumas coisas. Inclusive, essa mudança de dinâmica que a titularidade dos dados é do consumidor, né? Então, seus dados pessoais, ele pode portar para quem ele quiser, para outra instituição, por exemplo, uma instituição financeira. Então, além disso, várias ações foram adotadas nos últimos tempos. Então, por exemplo, todas as instituições financeiras e as instituições de pagamento têm que ter política de segurança cibernética. Além disso, temos lei do sigilo bancário. Então, assim, o Open Bank ele veio já num ambiente propício para ele existir. Então, assim, o Open Banking ele define os papéis das instituições, mas a gente está no Open Banking falando do compartilhamento de dados. Não estamos falando, por exemplo, o que a instituição receptora vai fazer com esses dados após o seu tratamento. É claro que a gente fala assim, ela vai ter que prestar para o consumidor informações sobre qual vai ser a finalidade do tratamento, o prazo que a gente limitou, no caso do compartilhamento de dados, para 12 meses. Mas, de qualquer forma, ele vai ter que ser compatível com a finalidade daquele tratamento. Então, a gente, no Open Banking, ele se fez valer de definições que foram feitas em outros regramentos, como, por exemplo, a LGPD, que veio falar dessa questão da necessidade de consentimento, algo que já tinha na lei do sigilo bancário, mas está sendo reforçado agora. Só que algumas diferenças, né, claras, né? Como eu falei, o Open Banking trata só do compartilhamento. E ele expande o que a LGPD fala, que lá a LGPD fala só dado pessoa natural. O Open Banking é dado pessoa jurídica também. Então, aqui, a gente está falando desse processo de compartilhamento
foi definido as responsabilidades das partes, está bem clara o que o transmissor, o que o receptor dos dados vão ter que fazer. As fases estão bem claras, as etapas de consentimento, autenticação, confirmação, o papel de cada um ali. Vai ter que ter mecanismos de acompanhamento e controle sobre o que vai acontecer durante esse compartilhamento. Então, a questão de disponibilidade de interfaces é interessante. Mas o que eu estou querendo dizer é o nosso foco no Open Banking, em particular, dado até porque já existem regras que tratam da portabilidade de dados, foi padronizar o processo de compartilhamento. O que vai ser feito pela instituição receptora desses dados a posteriori, ela tem que ser analisada à luz do regramento já vigente. Então, as instituições têm que ter políticas de segurança cibernética, têm que ter gerenciamento de riscos integrados, elas têm que observar a legislação em vigor, inclusive o sigilo bancário. Então, diferentemente de outros setores que vão ser alcançados pela LGPD, o sistema financeiro já vinha sendo altamente regulamentado. Então, o que o Open Banking traz agora foi só, vamos dizer assim, uma forma de definir como vai se dar esse compartilhamento. Agora, questões sobre gestão de dados, as responsabilidades das instituições, depois de receber esses dados, eu acho que isso já está muito bem definido por outros regramentos vigentes. O Open Banking, ele não se faz necessário analisar nessa situação. Só que, claro, as responsabilidades, se esse problema acontecer ali durante o processo de compartilhamento, a gente vai ter que fazer uma análise caso a caso, e mecanismos a gente dispôs que as instituições vão ter que ter esse mecanismo de acompanhamento e controle que vão solucionar essas discussões. Agora, vazamento de dados, então, como eu falei, existem muitas regras que ajudam a mitigar a sua ocorrência, eventualmente podem ocorrer, mas acho que já estão satisfatoriamente cobertos pelo regramento vigente, e não é o Open Banking que pretende inovar a respeito. Então, assim, a gente não pode disciplinar algo que já está na lei, não faria sentido, né? Então, a lei já existe, ela vai ser implementada ano que vem, no caso da LGPD, mas mesmo ela não existindo no sistema financeiro, já temos a lei de sigilo bancário, que aí vai ser analisado no Poder Judiciário, caso haja alguma questão da espécie, e com princípio da cibernética, as instituições vão ter que reportar casos relevantes de vazamento de dados e questões que podem prejudicar os consumidores de uma forma geral. Perfeito. E eu acho que essa é um aspecto do Open Banking que ele tem duas vertentes, né, Diogo? Ele tem a parte legal / regulatória, mas ele tem uma segunda vertente que é a tecnologia. Como esse compartilhamento vai ser feito, quanto a tecnologia que existe por trás, e aí muito relacionada à discussão de cibersegurança que você mencionou. A gente já falou aqui, já foi mencionado as APIs, as interfaces, né? Acho que vale a pena a gente também falar um pouco do que são essas tecnologias que existem por trás do Open Banking. Então, queria pedir para o Bruno nos explicar um pouco mais como é que esse processo organizado de compartilhamento ele acontece sob a perspectiva tecnológica. Legal, Larissa. Bom, falando da parte tecnológica, acho que teve todo um trabalho que aconteceu ao longo do tempo para se definir quais seriam os padrões, principalmente o que a gente fala de padrões das APIs, né, que são as interfaces de programação. No caso, no Reino Unido especificamente, né, teve um trabalho de se padronizar esse sistema, né, de compartilhamento em cima das APIs, e utilizou-se um sistema desenvolvido pela OpenID Foundation, que é uma fundação que basicamente lida aí, com temáticas relacionadas à identidade, e eles criaram dentro da OpenID Foundation, que é uma fundação sem fins lucrativos, esse padrão chamado FAP, né, que chama Financial Graded APIs. Então, são APIs com aspectos aí que inicialmente eram para lidar com transações financeiras e acabaram sendo chamados de Financial Grade APIs porque são APIs para se trabalhar nível financeiro, nível transação financeira, mas que pode ser utilizado para qualquer ecossistema organizado que utilizem APIs, né? Então, a gente teve esse desenvolvimento por lá, e é interessante que houve um trabalho de
de colaboração entre até a unidade implementadora do Open Banking, né, o OBAI, junto com a OpenID Foundation, no sentido de criar uma esteira de teste de conformidade. Então, a gente teve aí o próprio OBAI criando uma esteira para isso e devolvendo isso para a OpenID Foundation, que acaba se tornando um padrão aberto, né? E quando a gente fala de APIs e tudo mais, padronização, uma referência muito boa que a gente gosta de colocar na F-Data diz respeito ao plug e à tomada de energia, né? Então, a gente tem que ver como que vai ser esses encaixes, né? Então, você está criando um padrão, a mesma coisa que a gente está criando um formato de padrão 3 pinos, 2 pinos, exemplificando aqui de uma forma mais simples. Então, a gente tem esse padrão que foi adotado no Reino Unido. Na Austrália, tentou-se fazer algo diferente. No primeiro momento, iam seguir o formato FAP, e depois tentou-se fazer algo diferente, retornaram de novo para esse formato. E aqui no Brasil, a gente ainda vai ter essa discussão, porque existem grupos técnicos envolvidos e tudo mais. Mas são escolhas importantes. Eu acho que é sempre importante, pelo menos na minha opinião aqui, quando a gente observa modelos que já foram implementados, fica mais fácil da gente cortar caminho, né? Então, a gente tem muita coisa já sendo feita, como essas duas jurisdições que eu citei, que podem eventualmente fazer sentido aqui na nossa realidade. E não é só isso, né? Porque essa é uma base, quando você cria esse padrão, para você definir outras coisas. No Reino Unido existe a questão de seguros de risco cibernético, né? Então, quando você olha que lá existe um escopo maior, com fintechs, inclusive de tamanho menor e com balanço aí não tão robusto quanto de grandes instituições, a gente tem não só essas instituições, mas outras do ecossistema tendo um seguro ali contra invasões e contra danos cibernéticos. E tudo isso, inclusive o padrão da API, tudo isso é colocado em perspectiva para você derivar a indústria e esses riscos e os sinistros e tudo mais. Então, é todo um ecossistema e eu entendo que aqui no Brasil a gente ainda vai chegar nesse momento de discussão, mas é sempre bom olhar o que a gente já tem que deu certo em outras localidades também. Não, perfeito. Acho que essas discussões, Diogo, Vinícius, estão aí, estão começando e em ritmo super acelerado, inclusive, né? Vinícius, eu queria retomar um ponto que você falou logo no começo do nosso painel, que você usou a expressão empoderamento dos usuários. Então, a gente falou bastante aqui sobre a ótica do Banco Central, sobre a ótica dos participantes, mas eu acho que vale também ouvir o que vocês estão percebendo sobre a perspectiva do usuário, né? Quais são os benefícios que isso efetivamente traz para os usuários? O que significa esse empoderamento no contexto do Open Banking? Legal. Antes de entrar na coisa do empoderamento, deixa eu falar rapidamente sobre segurança, de alguma forma, que eu acho que é muito importante. Um pouco da opinião aqui a respeito do assunto. Eu acho que uma coisa que é muito fundamental é a gente não confundir inovação com bypass regulatório. Então, muitas das coisas que a gente vê no sistema financeiro amplamente definido, às vezes é empacotado como inovação, mas o que está acontecendo, na verdade, é um grande bypass regulatório que expõe todo o sistema a risco. Então, grande parte das crises que a gente viveu nos últimos anos, sei lá, 2008, tem a ver com coisas que eram percebidas como inovações, quando, na verdade, eram simplesmente bypasses regulatórios. Eu acho que é muito importante a gente separar o que são avanços de tecnologia do que são riscos no sistema e formas de você mitigar esses riscos. Tecnologia per se não gera risco nenhum. Então, você impor obrigações, você impor responsabilidades, você alocar responsabilidades para quem está gerando risco, é uma coisa que ali incentiva e não impede nenhum tipo de inovação tecnológica. São coisas separadas. Então, eu estou de pleno acordo com a resposta do Diogo e o arcabouço já estava aí. Eu acho que agora uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que esses novos entes que vão surgindo vão ter que ser plugados, para usar a expressão do Bruno em outra resposta, mas tem que ser plugados a esse arcabouço em que você tenha que ter responsabilidades, que você tenha que ter algum tipo de capital ou seguro para lidar com os riscos aos quais você está expondo todos os entes de Open Banking. Então, você
potencialmente pode causar externalidades negativas sobre outros agentes. Então, a forma de mitigar isso é por meio de algum tipo de exigência de capital, por algum tipo de exigência de seguro. Você tem que ter gerenciamento de risco, você tem que garantir que você não está contribuindo para a lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo e assim por diante. Então, acho que o arcabouço está lá, a gente tem que plugar os novos players dentro desse arcabouço, de maneira proporcional ao risco que eles causam, obviamente, mas alocando responsabilidades e alinhando incentivos e entendendo que é uma separação do que é tecnologia do que é risco. Tecnologia per se, uma nova forma mais barata de você fazer alguma coisa, como inovação tecnológica, não causa risco. Algum tipo de tentativa de bypass regulatório causa, sim. Empoderamento de usuário-cliente. Então, de novo, acho que a questão aqui é o cara saber que grande parte do que ele tem de informação num banco com o qual ele tem a relação é informação que é dele e que pode ser útil para que alguém proveja um outro serviço, proveja uma nova linha de crédito e assim por diante. Então, de novo, se eu sou um competidor que pretendo oferecer uma linha de crédito ou um empréstimo para um cliente de um banco que tem informação, eu estou em desvantagem em relação a esse banco. Então, o cara vai conseguir usar essa informação e usar padrões de comportamento do cliente para fazer uma conta de qual é o risco, do quanto ele tem que cobrar de spread, exigir de garantia, assim por diante. Numa situação que eu tenho menos informação do que ele, se eu faço uma oferta de crédito e levo, isso é má notícia para mim. Isso quer dizer que, com menos informação, eu estou fazendo uma oferta que é melhor para o cliente, possivelmente porque eu estou cometendo algum erro, no sentido de que eu não estou me resguardando dos riscos que há. E essa desvantagem é uma desvantagem artificial que tem a ver com o fato de que a informação que não é lá do banco é restrita a esse banco. Então, eu acho que o grande empoderamento é esse. O empoderamento de informação é muito importante para você prover ofertas de serviços e bens que são fundamentais no sistema financeiro, em termos de outras frentes, para você fazer uma oferta de investimento, para você fazer uma oferta de seguro, que vão ser frentes que vão ser acopladas, eu suponho, à medida que essa coisa de sistema aberto vai avançando para outras frentes que não só a financeira. Mas acho que ainda, do ponto de vista do usuário, acho que não está muito claro para ele que essa grande revolução vem. Então, se você perguntar para uma pessoa na rua, se você perguntar para um varejista o que é o sistema financeiro aberto, o que é o Open Banking, acho que isso está muito distante do mundo deles. Então, acho que isso é um esforço de comunicação, que aí não sei, é um esforço conjunto de todo mundo, de fazer com que essa coisa, que pode ser uma grande revolução, seja uma evolução que chegue rápido e não demore muito tempo, uma questão de desconhecimento mesmo. Então, o empoderamento vai vir, o empoderamento tende a criar melhores ofertas, mais competição, mais crédito, serviços mais baratos e melhores para todo mundo, mas eu acho que isso está muito restrito ainda a um conjunto de pessoas que estão tentando se adequar aos prazos. Se você perguntar, ou se você vir um cidadão na rua e perguntar sobre Open Banking, acho que ele vai te olhar com espanto. Eu acho que vai haver um exercício, um esforço de comunicação que vai ser importante com a sociedade. Perfeito, acho que o Banco Central também já mencionou esse trabalho educacional, né? Acho que talvez seja uma etapa seguinte, mas realmente vai ser um trabalho super importante. Acho que a gente já está aqui chegando no horário, eu queria só fazer uma última pergunta que veio da plateia, do público, né? Que é em relação à figura do agregador, então uma dúvida sobre como o Banco Central, e aí acho que vale abrir também para o Bruno e para o Vinícius, enxerga a agregação das informações de contas bancárias ou contas de pagamento, eu diria, por empresas que fazem isso via crawlers. Então, o Open Banking, eu vou emendar aqui na pergunta, deveria substituir esse mecanismo ou eles convivem? Acho que a gente fecha com essa pergunta. Então, Larissa, até de responder, sei que já está chegando o horário, mas até pegando um gancho no que foi dito pelo Vinícius, né? Então, nossa regra de política de segurança cibernética diz que as instituições têm que ter um plano de ação e de resposta a incidentes. Então, quando o Banco Central decidiu que o Open Banking seria para entes regulados, ele se certificou que já são entes que já têm que observar uma regulação mínima, que terão elementos suficientes para fazer frente
uma situação de crise como um vazamento, por exemplo, causaria. Então, só agregando um pouco mais a resposta, então, estou de pleno acordo com o que ele falou de que entes regulados pelo Banco Central já estão sujeitos a tanto exigência de capital quanto regras para poder fazer frente a situações como essa. Sobre a agregação de dados, então, a sistemática desenvolvida pelo Open Banking, né, com o uso de APIs padronizadas, que o mercado vai propor os padrões de segurança, veio vamos dizer assim, definir que no compartilhamento dentro do sistema financeiro vai se dar por essa forma mais segura, que é o nosso ver. Já está, inclusive, consagrado por outros modelos internacionais, né, como, por exemplo, já citado pelo Bruno, Austrália, né, que é uma evolução até do modelo do Reino Unido, o próprio Reino Unido. O México, inclusive, está indo nessa direção, colocou na regulação os padrões para esse compartilhamento, começando pelo Open Data, depois vai migrar também para o compartilhamento de dados transacionais. Então, a sistemática para compartilhamento entre instituições financeiras vai se dar por meio de APIs. Então, a gente estabelece um normativo que, no caso de indisponibilidade, as instituições vão ter que ter uma solução alternativa para isso, que é algo, inclusive, que pode vir a ser convencionado no âmbito do Open Banking, né? Mas, só para responder, né? Então, no caso do compartilhamento entre instituições, tem que ser a sistemática do Open Banking. Outra, a não ser que, obviamente, esteja indisponível aquela interface, aí o transmissor dos dados vai ter que apresentar uma outra solução para o receptor, mas, a princípio, outras formas não vão ser permitidas para o compartilhamento entre instituições. Legal. Pessoal, acho que para não querer também comprometer o horário de todos, alguma observação final antes da gente encerrar, Vinícius, Bruno, Diogo? Senão, eu vou passar a palavra para a Juliana. Eu acho que o regulador tem a palavra final, então... That's it. Obrigado, Vinícius. Não, então, assim, eu acho que um ponto muito importante é esse do empoderamento do consumidor, né? Então, vamos ter as regras, né? Então, não vamos dizer estado da arte, mas, assim, o melhor que a gente conseguiu, fruto do esforço de muita gente. O próprio mercado tem se desdobrado, isso todo mundo, tá? Pequeno, grande, médio, todo mundo está envolvido. A questão é que a gente tem que engajar os consumidores, né? Então, o próprio Banco Central está tentando agora pensar em estratégias para poder divulgar mais o Open Banking, né? Então, por exemplo, o Pix, a gente já está vendo muita inserção na mídia, a gente vai tentar fazer o mesmo com o Open Banking, a gente vai contar com o apoio de todos, seja a estrutura responsável pela governança da implementação, seja os participantes, seja outros entusiastas que estão gostando do Open Banking, mas acho que é isso que agora falta, né? Eu acho que a gente vai ter uma sistemática desenvolvida que prover segurança para esse compartilhamento, para que esse compartilhamento seja rápido, seja de uma forma conveniente para o cliente ter que saber, né? Então não adianta nada ter lá a ferramenta toda, o cliente não tem a menor ideia, né? Então era uma brincadeira nos eventos iniciais sobre Open Banking que eu falava, se eu perguntar para o cidadão na rua o que é Open Banking, né? Aquele que talvez fale um pouco, vamos dizer, fala inglês, vai falar, provavelmente é a hora que o banco abre as suas portas, né? Então, as pessoas não sabem, infelizmente. Pessoas, assim, vamos dizer assim, especializadas, escritório de advocacia, pessoal que está envolvido no sistema financeiro, sim, mas o cidadão médio não. E a gente acha que ele pode vislumbrar muitos benefícios com o Open Bank, ainda que exista um problema de infraestrutura no país latente, isso é óbvio. O Open Bank é um compartilhamento por meio eletrônico. Muitas pessoas, infelizmente, não vão ter acesso, porque, primeiro, não têm o conhecimento financeiro, talvez não tenham conhecimento para usar as ferramentas tecnológicas, e talvez não tenham acesso à internet de banda larga, que seria o mínimo. Mas superadas todas essas dificuldades, muitas pessoas ainda podem, na situação atual, vislumbrar benefícios com o Open Banking. Então, agora é o nosso papel de poder conscientizar essas pessoas, dar as ferramentas para elas poderem tomar a melhor decisão possível e poder vislumbrar os benefícios que o Open Banking vai poder ofertar a todos. E eu acho que é um trabalho de formiguinha, outros acho que essa é a história do boca a boca, né? Vai ter a comunicação de massa, mas acho que é muito uma pessoa falando para o seu grupo de WhatsApp para outra,
usando suas redes sociais, falando, ó, legal, consegui iniciar a transação de pagamento aqui nesse ambiente aqui e tal, por exemplo, né, um exemplo. E é isso, e contamos com o apoio de todos, tá? Então, esses eventos aqui servem, inclusive, para disseminar, não só para as pessoas que estão ali envolvidas, os associados à BIPAG, mas acho que pessoas, acadêmicos, entusiastas, pessoal que gosta de tecnologia, ou alguém que não estava querendo assistir o jogo da Champions League, já estava decidido o jogo, eu falo, não, vou lá ver alguma coisa interessante, está aqui. Espero que tenha ajudado essas pessoas a entender um pouco mais o que é o Open Banking. Com certeza. Bom, muito obrigada, pessoal. Obrigada, Larissa, Bruno, Diogo, Vinícius e aos participantes aqui do nosso webinar. A ABPAG, ela tem a missão de promover a isonomia, a transparência e a concorrência no setor de meios de pagamentos. E conversas como essa são extremamente benéficas para o mercado. Como o Vinícius mencionou ao longo do debate, o acesso à informação é um insumo fundamental e o Open Banking é um passo muito importante nesse sentido. E precisamos divulgá-lo, né, ao nosso consumidor final. Eu ressalto aqui o trabalho do Banco Central com a agenda PC-Hash, que apesar das circunstâncias atuais, manteve seu compromisso com o desenvolvimento do mercado e com a própria educação financeira. Então, em nome da BIPAG, gostaria de agradecer a Larissa por ter topado conduzir o nosso debate, Bruno, Vinícius e Diogo pela disponibilidade em expor aqui todo o seu conhecimento sobre esse tão importante tema. Agradeço também aqui todos os presentes pela participação e até o próximo evento. Valeu, pessoal. Forte abraço. Obrigada, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Tchau, Obrigada, tchau, gente. gente. Obrigado.